Vamos lá, pessoal. Agora vamos para a parte prática aqui, né? Vamos criar o nosso primeiro site com HTML e CSS. Começando com HTML. Então, quais as ferramentas que a gente precisa? Então, de primeiro, eu acho que o ideal é que a gente tenha um computador. Para quem não tem computador, pode tentar fazer pelo celular, mas eu acho meio complexo. Mas, se for a única alternativa, você pode tentar e depois a gente conversa. Qualquer problema, você pode me mandar perguntas, questionamentos sobre como a melhor forma de fazer pelo celular. O que a gente precisa além do computador é um navegador web, pode ser o Chrome, o Firefox ou qualquer outro similar, que a gente precisa para estar vendo como é que está ficando o nosso site, abrir ele, editar e tal. E precisa de um editor de texto para escrever o nosso código fonte lá, o nosso código HTML. Aí se você tiver um computador, eu recomendo que você instale o Visual Studio Code, que é o VS Code, é a ferramenta que eu utilizo, é muito boa e é relativamente leve, para você usar e programar. Eu tenho também um editor muito famoso online, que muita gente usa, é muito bom, que é o CodePen. Ele é online. Aí esse aqui, se você só tiver o celular, é o que eu recomendo você utilizar. Como não dá para instalar o VS Code no celular, você vai utilizar o CodePen, que é o editor online. E aí por lá mesmo você pode compartilhar seu código comigo, eu consigo acompanhar o que você está fazendo e consigo te ajudar, assim, quando precisar. Beleza? Então a gente vai precisar disso aqui, um computador, um navegador e um editor de texto. Pode ser instalado no seu computador ou pode ser um online. Então quando a gente vai começar a fazer um site, a gente tem que ter algumas ideias, né? E aí fazer algumas perguntas para que a gente possa planejar o nosso site. A primeira coisa é sobre o que é o nosso site, né? O que eu quero fazer. Nessa primeira aula, nossa atividade aqui, eu quero que vocês façam um site de vocês mesmos. É como se fosse um site com um currículo, né? Um portfólio de vocês, falando sobre formação, experiência, essas coisas assim. Apesar que vocês, a maioria, são novinhos, né? Não tem muita experiência, essas coisas, mas vamos colocar lá alguma coisa para preencher. Coloca uma foto sua, seu nome, pode colocar algumas informações pessoais, aí onde você estudou, se está no ensino médio, curso técnico e tal, onde você já, sua experiência que você já fez e assim por diante. Né? Então eu tenho que ter o meu site com as informações que eu vou colocar nele, né? As imagens, o texto, o áudio, o vídeo, não sei, tá. E como será o meu site? Aí eu tenho que começar a planejar algumas coisas relacionadas ao design, né? Que a gente chama de layout também. Né? Por exemplo, qual vai ser a cor de fundo, né? Uma boa prática é sempre a gente utilizar a cor de fundos claras. O branco mesmo talvez é uma das melhores opções. No nosso exemplo aqui eu vou tentar dar uma colorida só para a gente estar vendo como é que utiliza, mas talvez você, na hora de fazer um exemplo real mesmo, é melhor utilizar umas cores claras. Então aí você tem que definir como é que vai ser as cores do seu site, quais as fontes você vai usar, como é que você vai dividir o seu site, né, em questão de alinhamento, se vai dividir em duas colunas, se é coluna única, se é página cheia, se é só o centro da página, sabe? Quais as partes que vão ter no seu site. Então isso a gente tem que definir antes de começar o nosso site. Porque se eu não souber o que eu vou fazer, não tem como eu construir nada, né? Eu não vou conseguir construir um site se eu não sei qual é o site que eu quero, né? O que eu quero fazer. E aí, então, a ideia aqui, por exemplo, é você rascunhar num papel mesmo. Pega um papel e faz um desenho lá, meio de como é que vai ser o seu site. Por exemplo, aqui eu fiz um imaginando que eu vou ter o meu site pessoal, né? Aí eu fiz aqui o meu site, onde a parte de cima aqui seria o cabeçalho do meu site, né? Teria a minha fotinha, o meu nome, certo? Só mudar a cor aqui desse bicho, mas está dando problema, não está mudando. Então vai ter o meu nome, aqui a parte de cima do meu site. Esse site é dividido em três grandes partes, né? A parte de cima, que vai ter a minha foto e o meu nome, certo? Depois aqui uma outra grande parte, que seria a parte principal do site, né? Esse centrão aqui, que quando eu vou colocar minha formação, minha experiência, os projetos que eu faço, tal. Esse centrão aqui é dividido em duas partes. Isso aqui com minhas informações, aqui como se fosse o meu Twitter, né? Meus twitters aqui. E a parte de baixo aqui, que é onde fica o rodapé do site, né? A parte de baixo do site, onde geralmente você coloca lá só um copyright, o seu nome e o ano, tá? 2020. Então tá aqui. Então eu dividi o meu site aqui em três grandes partes, né, e aí eu vou tentar fazer isso depois no HTML. Beleza? Então vamos lá. Então, para aquele meu site, o código HTML é esse aqui. Certo? Eu vou deixar aqui de exemplo para vocês. Depois vocês podem
pegar, né, esse exemplo aqui para tentar fazer o de vocês. Vocês podem copiar a estrutura, mas o ideal é que vocês preenchem com as informações de vocês, inclusive pode mudar o layout, que você dê a cara de vocês para o site de vocês. Então, aqui está esse código aqui, certo? Começa com a declaração do doctype, né? Essa aqui é obrigatório. A parte que começa com HTML também é obrigatório, né? Fecha com HTML, está aqui no final, ó. Beleza? Tem o head. Dentro do head aqui agora tem uma coisa nova, né? Que acho que vocês não conheciam, que é essa parte do title. Certo? Essa tag title aqui é que define um título para o teu site. Né? Então o título do teu site tem que vir dentro da tag title que fica dentro do head. Ela não vai ser visível dentro na página do site, ela vai ficar visível em cima lá no navegador. Beleza? Só lembrando também, todas as tags do HTML são em inglês, certo? Não tem tag em português. E aí aqui o body, né, do site, começa aqui, ó, o body, e vai fechar aqui, que é a parte visível do site, é dividida em umas 3 partes, que é aquelas que eu comentei, né, conforme a figura que eu rascunhei. Tem um header, que é a parte superior, onde eu coloco uma imagem minha e meu nome. E tem um main, que é aquele centralzão, o centro da página é o main. Então tem uma tag HTML chamada main, que é onde você coloca o main é de principal. Tu vai colocar o conteúdo principal do teu site. Né? Então é aqui que eu coloquei um H2, que é um título com a minha formação. Aí coloquei um parágrafo aqui, que é a minha formação, graduação e sistema de informação. Aí você vê que dentro desse parágrafo, ó, abre o parágrafo aqui, fecha aqui, então tudo isso aqui é um parágrafo. Né? E aí dentro desse parágrafo, ó, essa palavra graduação vem dentro de uma tag B também. Abre um B aqui e fecha aqui. Esse B é de negrito, né? De bold em inglês, que é negrito. Então essa palavra aqui vai ficar negrito. Aí depois eu coloquei uma H2 com minhas experiências, né? Que aqui é um título. Então aqui é um título, formação, eu coloquei a minha formação aqui. Aí outro título, experiência. Aí aqui eu estou listando as minhas experiências. Essas minhas experiências eu coloquei dentro da tag UL-LI. Essa tag UL é para criar uma lista. Quando eu coloco uma tag UL, eu crio uma lista. E aí cada item da lista eu coloco dentro de um LI. Certo? E aí por último, depois do main, né, vem o footer, que é a parte de baixo do meu site. E nela eu coloquei só um texto aqui com o meu nome. A gente pode ver essa página aqui, como é que ela ficou aqui agora, né? Eu vou abrir aqui o meu VS Code. Então eu recomendo que você utilize, quem tiver computador vai utilizar o VS Code. Então o que você vai fazer? Você vai abrir seu VS Code aqui. Certo? Quando abrir o VS Code aqui, você vai criar um novo arquivo. Então clique em File, New File. O meu está em inglês. Se o seu tiver em português é arquivo, novo arquivo. Beleza? Crio aqui. Aí você pode salvar esse arquivo logo. Né? Aperta o Ctrl S. Então eu vou apertar aqui, ó, Ctrl S para salvar. Ele vai perguntar qual é o nome do arquivo e onde é que eu quero salvar. Eu vou colocar aqui o nome de index.html. Todo arquivo HTML tem que ser salvo com .html. E aonde é que eu quero salvar? Eu vou escolher aqui para salvar no meu desktop. E aí eu cliquei em salvar. Pronto, aqui salvou. Aqui eu coloco o texto dele. Para não perder muito tempo, eu gastar muito tempo escrevendo linha a linha, eu já tenho o texto aqui, eu vou só copiar e colar ali. Certo? Que é aquele mesmo que está lá no slide. Esse código aqui eu vou colocar lá no meu arquivo HTML. Então aqui está o meu código aqui. Que é aquele mesmo lá. Tem o doctype, ó, tem o head. Isso aqui tem o meu body aqui, ó. O body está todo aqui, que é a parte visível do site. Tem uma imagem, tem um título, né? Depois aqui vem os títulos. Vocês percebem aqui, ó, que esse H1 aqui não está colorido, ele deveria estar. Qual é o problema aqui? Ó? Faltou fechar a tag aqui, né? O IMG eu abri a tag e não fechei, tem que fechar. Todas as tags que estão aqui, ó, tem uma tag de abertura, uma de fechamento. Só que se vocês perceberem, o IMG não tem de fechamento, ele só meio que tem uma abertura. Ela é uma tag meio que especial, é diferente das outras, tá? Essa tag IMG é para adicionar uma imagem. Aí eu coloco IMG. E SRC é um atributo da tag IMG. SRC é a abreviação de source. E aqui no SRC eu coloco o caminho da imagem, né? O link da imagem que eu quero exibir. Essa imagem aqui é a minha imagem do perfil do meu Twitter. Então ele vai pegar essa imagem que está lá na internet e vai exibir aqui na página. Beleza? E depois vocês tentem fazer isso em casa também. Tentem colocar uma imagem de vocês. Vocês podem colocar a imagem que está na internet ou pode pegar uma imagem do próprio computador de vocês.
Então eu salvei essa página aqui no meu desktop. Se eu for aqui agora no meu desktop, né, index.html foi o nome do arquivo, ó, tá aqui, ó, index.html. Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, vou abrir no Chrome. Beleza? Estou abrindo aqui a página e aí a minha página vai ficar assim, certo? Ó, a minha imagem aqui, vou tirar o meu rostinho, botar aqui do outro lado. Ficou a minha imagem aqui, né, que é essa imagem aqui, ó, a tag MG, o meu nome, que é essa tag aqui H1, ficou a minha formação, que é essa tag aqui H2, né, dentro do main, a graduação negrito e o sistema de informação texto puro, que é essa linha aqui, ó, do parágrafo com a tag negrito, e a minha experiência, que é esse outro H2 aqui de baixo, e aqui dentro, ó, a UL com a LI que forma a lista, programador e professor, minha experiência, aparece aqui, ó, uma listazinha com um pontinho. E por fim, dentro do footer, isso aqui. Então vai aparecer aqui. Como é que a gente só está usando HTML, então não tem nada de CSS, as informações que eu coloco lá, ela vai aparecer de forma linear, do jeito que eu coloquei lá no meu site, um abaixo do outro. Então aqui todos esses elementos que eu coloquei aqui, eles vão apresentar na página dessa forma aqui, nessa mesma ordem. Primeiro isso, depois isso. Beleza? Sem nenhum estilo visual. Ok? Então voltando para cá, isso é a partir daí tem uma atividade para vocês. Eu quero que vocês façam o rascunho do site de vocês, da página pessoal de vocês, que vocês enviem esse rascunho para mim lá no Google Classroom, para a gente dar uma avaliada, ver se está ok, se está muito complexo, se está muito simples, se dá para fazer ou não. Que vocês depois escrevam o código HTML da sua página, que é referente a esse rascunho, e depois enviem esse código também lá para o Classroom. Beleza? Se você criar utilizando o CodePen, você pode mandar só o link lá para mim. Aí todas as referências que vocês precisam para estudar além desse slide vão estar aqui. Como é que você desenha um site, quais ferramentas vocês precisam usar, o HTML básico, né, os elementos HTML. Então todos os elementos HTML que vocês precisam utilizar para construir o teu site vai estar aí nesses links. Lá vai ter um exemplo de todo elemento, para que serve, como é que usa, se tem que tag de abertura, se tem de fechamento, como é que eu coloco. E tem uma apostila da Kaelo também muito boa que explica detalhadamente tudo de HTML e CSS. Beleza? Por hoje é só. Encerramos aqui a nossa aula de HTML.